Nós vamos continuar a exposição, a carta aos Romanos. Vamos hoje no capítulo 13. Amém? Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faz o bem e ela te honrará, pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Por esta razão, igualmente pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus, e seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Dai a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Glorioso Deus, Tu és eterno e Tu és soberano e majestoso, Senhor das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, a palavra do Senhor está aqui para ser ministrada nas nossas vidas. Que ela venha nos edificar, admoestar, trazer, ó Deus, ó Pai, essa consciência que ela diz que nós temos, mas é o Seu Santo Espírito que trabalha em nós. Ó Deus, que a nossa mente esteja aqui, cativa, a ouvir ao Senhor. Que o nosso coração esteja pronto e seja uma terra fértil para receber essa palavra, Senhor. Tira do nosso meio, Deus, toda preocupação. Tira do nosso meio, ó Deus, tudo aquilo que nos leva a questionamentos vãos, mas que nós possamos, de uma forma maravilhosa, alimentar desta palavra. E aquilo no qual o Senhor quer nos libertar, que virou prisão pela nossa forma de pensar errônea, que o Senhor transforme. Porque é isso que está escrito na Tua palavra, que a nossa mente seja transformada. Então, ó Deus, sonda a nossa mente, sonda o nosso coração. Os olhos do Senhor são como olhos de fogo. Então, que venha trabalhar em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós tivemos o prazer, da exposição do capítulo 12. O capítulo 12 fala de relacionamento. O primeiro relacionamento que ela fala é o relacionamento nosso com Deus. Depois ela fala do nosso relacionamento com nós mesmos. Nosso relacionamento com o nosso irmão e o nosso relacionamento com o inimigo. E hoje, Paulo continua a tratar sobre isso. E ele vai estar nos dizendo como devemos proceder, relacionar com as autoridades governamentais. Então, o título da mensagem será O Cristão e os Governos, as Autoridades Governamentais. É isso mesmo, né, Daniel? Os cristãos e as autoridades governamentais. Eu coloquei um título, mas o meu amigo, ele é bênção do Senhor e foi ajustando. Louvado seja o nosso Senhor. Amados, Paulo, ele começa falando conosco algo que, para nós, deveria ser uma coisa fácil, normal. Quando nós fazemos a leitura e terminamos, o que acontece? Você entende o que o texto te falou, logo o seu coração entende que você tem que cumprir o que ele está falando, mas não é natural para nós fazer. Nós precisamos, de uma forma muito especial, clamar ao Espírito Santo que trabalhe em nós, para que nós possamos viver esta palavra.
principalmente em dias como os nossos, né? E Paulo ele já começa falando assim, olha, todos devem sujeitar as autoridades. Mas como que eu vou sujeitar as autoridades? Eu vou sujeitar com obediência. E uma obediência absoluta. Não é eu vou obedecer o que eu quero, o que eu concordo. Não vou fazer aquilo que, isso dá, isso não dá, isso... Não. Essa sujeição, essa submissão, ela precisa ser absoluta. E não é só uma obediência, porque eu acredito que obedecer à autoridade torna-se uma coisa fácil, né? Aqueles que precisam pagar imposto, conseguem até pagar o imposto. O tributo, até paga o tributo. Mas na hora de chegar a honra, na hora que chega a hora do temor, eu acredito que a gente começa a vacilar um pouco. E submissão e sujeição, ela está muito ligada a respeito, não só a obediência. Nós não devemos só obedecer, mas nós devemos respeitar. Quem escreve essa carta? Apóstolo Paulo, conhecido como apóstolo dos gentios. Ele já foi preso, já foi julgado. Teve uma ocasião que ele estava no Sinédrio, e o sumo sacerdote falou com a pessoa que estava perto, porque ele estava ali, ele mesmo estava fazendo a defesa dele. O sumo sacerdote não gostou do que ele estava falando e mandou para que a pessoa que estivesse mais próxima de Paulo batesse na boca dele. Ele levou um tapa na boca. Na mesma hora, ele falou assim, você, essa parede branqueada que está aí, está permitindo que ele bata em mim? E aí, o rapaz que estava ao lado dele disse assim, não fale assim com o sumo sacerdote. Na mesma hora, queridos, ele se desculpou e viu que ele não tratou aquela autoridade com respeito. Ele chamou aquela autoridade de parede branqueada. Ele agiu de forma errada. Não, mas ele bateu na boca. Mas há um princípio bíblico. E ele importava muito em obedecer às leis de Deus. Então, quando ele recebeu esse tapa, e ele liberou essa palavra que era desrespeitosa, logo ele corrigiu. E eu acredito que a gente vacila muito nessa área de respeito, porque muitas das vezes nós estamos em casa e nós temos uma tentação de falar mal dos nossos governantes. E não é assim que a Bíblia nos ensina. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, Paulo escreve a Timóteo, e é algo que eu quero ler aqui, para que nós possamos refletir e pensar um pouco sobre isso aqui. 1 Timóteo 2, capítulo 1, versículo 1. Antes de tudo, recomendo que te façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. A leitura de Romanos 13, Paulo começa a dizer que todos os homens devem se sujeitar às autoridades. Não existe uma exceção. Não tem uma classe privilegiada, não privilegiada. Paulo, ele não tira ninguém disso. Ele fala, todo homem, todos vocês, toda alma, sujeita-se às autoridades. E aqui, ele nos dá uma ordem também, que nós devemos orar por todos. No versículo 2, ele fala assim, olha, pelos reis, por todos os que exercem autoridade. E por que nós oramos? Olha, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Realmente o caminho é estreito para nós. Paulo não está falando assim que nós devemos orar por aqueles governantes nos quais nós admiramos e que estão fazendo tudo certo, está tudo ótimo. Quando Paulo fala para os cristãos orar pelo rei, ele está falando de Nero. E Nero era perverso, cruel.
E é para ele que ele está dizendo: ore. Ele está falando para os cristãos que estavam ali em Roma, para os judeus, gentios também. Eles estavam sob o domínio do Império Romano. O Império Romano era vasto em autoridade. Você tinha o governo, mas cada província tinha o seu governador. Você tinha juízes, prefeitos, magistrados, cônsul, procônsul. E eles trabalhavam de forma organizada, porém, de forma violenta, brutal. Os judeus odiavam o Império Romano. Por quê? Porque eles eram idólatras. Eles serviam outros deuses. Eles eram violentos, brutais. Então, Paulo escreve para eles. Não importa se o governo é bom ou mau, honesto ou desonesto, corrupto ou não, amigo da igreja ou perseguidor da igreja, bom ou mau, cruel, não importa. Não importa como esse governo foi colocado lá. Se foi uma urna que foi fraudada, se foi uma força militar que colocou ele lá, se foi um golpe de Estado, não importa. Porque Paulo deixa claro para nós que ele só assumiu o cargo porque o próprio Deus o colocou lá. Paulo ele só vai estreitando para nós. Ele nos diz para orar. Nós precisamos conhecer para quem esse povo estava orando. Porque é uma carta para nós, nos dias de hoje. E aí ele ainda fala assim, olha, foi o próprio Deus que colocou eles lá. E se você não obedecer, se você não acatar, você está indo contra o próprio Deus. Porque foi o próprio Deus que colocou eles lá. Queridos, João 19, versículo 10 e 11. Acho bom se a gente fazer a leitura. Então, Pilatos o advertiu. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus. Nenhuma autoridade terias sobre mim. Vamos ler junto? Se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Está se referindo a Judas, que entregou Jesus. Então, Jesus sabia que ele estava indo ser morto, crucificado. Pilatos deu a sentença, mas ele não tinha poder algum, se Deus não tivesse colocado ali. E é isso que Paulo está falando. Paulo está falando para nós que devemos nos sujeitar por ter a consciência de que foi Deus que os colocou ali. Eu sei que às vezes é muito confuso para a nossa mente. Há um mistério sobre isso que nós não entendemos. Não entendemos porque, às vezes, Deus permite governantes cruéis, malignos, violentos. Não sabemos. Não sabemos porque Deus permitiu ali um governante na China que caçou os cristãos. Ele era ateísta e ele matou muita gente. Os cristãos fugiram e foram adorar a Deus e cultuar a Deus dentro de caverna. Hoje, nós sabemos um pouco, através da estatística, de que hoje a China possui muitas igrejas subterrâneas. E que os cristãos que estão ali, eles são convertidos. Ninguém sai de sua casa, vai para uma igreja subterrânea, correndo o risco de morte, para ficar ali olhando o tempo. Não. A pessoa sabe que ela está indo adorar, cultuar um Jesus Cristo, que é Senhor da vida dela, que é Salvador da alma dela.
aí sim ela sai de casa e vai com esse propósito. São coisas que nós não conseguimos entender. Paulo não fala que nós devemos rebelar contra eles, mas devemos tratá-los com respeito diante da pessoa dele. Em termos de posição, eles são superiores a nós. Paulo começa falando assim, olha, eles são superiores a você, mas não é superior em pessoa, para Deus somos iguais. Mas Paulo fala, olha, o posicionamento dele, a posição dele, foi colocada por Deus para que você se sujeite, para que você obedeça e para que você o respeite. E muitas das vezes, essas pessoas que são governos, autoridades sobre nós, são pessoas assim, fraudulentas, violentas, imorais, cruéis. Gostaríamos muito que não fosse, mas são. E aí você vai falar comigo assim, nossa, mas então tá bom. Essa obediência, ela é... eu tenho sempre, então, que me sujeitar e obedecer? Queridos, há questões na Bíblia que nos levam a entender que quando uma lei governamental ela vai contra a lei de Deus, nós não acatamos. Êxodo 1, a partir do versículo 15, vai narrar a história de quando o faraó, rei do Egito, fala assim, olha, as parteiras hebreias devem chegar ali, e quando as hebreias começarem a dar à luz, se nascer filho homem, mate-os. Só deixe sobreviver mulher, menina. E as parteiras receberam essa ordem, mas elas não cumpriram essa ordem. Porque, em primeiro lugar, é a vida. E quando o rei chamou as hebreias lá e falaram assim, olha, vocês, o que está acontecendo? Eu estou vendo os judeus só multiplicando. Ela falou para ele assim, olha, elas são muito fortes, espertas, hábeis. Quando nós chegamos lá, elas já fizeram parto, já estão amamentando. E aí a próxima ordem dele foi, lancem ao Nilo. Mas houve aqui pessoas que receberam ordens diferentes da lei de Deus. E elas não se sujeitaram a elas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Pedro, ele é chamado ao Sinédrio. E lá eles falam com ele assim, olha, nós estamos vendo que você está orando para os enfermos, e os enfermos estão sendo curados. Estamos observando que você está espalhando esta religião de Jesus Cristo. E a ordem foi, calem-se. Mas não era um cálice e pronto. É calem-se com ameaças. Esses judeus, eles eram ameaçados, açoitados, torturados, presos e mortos pelo Império Romano, no qual eles teriam que orar, suplicar, obedecer e respeitar. Quando Pedro escuta deles que ele deveria calar-se, ele fala assim, como? Como que nós vamos nos calar? Como vamos ficar calados diante daquilo que vimos? Diante daquilo que ouvimos? Não podemos nos calar. Importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Então, queridos, toda lei que ela é contrária à lei de Deus, nós não vamos obedecer, mas temos que estar dispostos a sofrer condenação. Porque é isso que Paulo fala. Ele fala assim, olha, quando você não obedece, você vai sofrer condenação. Os apóstolos, eles estavam prontos para sofrer condenação. Prontos. Eles não se calaram. O evangelho se espalhou? Sim, nós fomos alcançados. Eles não se calaram. Mas foram mortos? Foram mortos. Foram presos. Eles sofreram as sanções penais da época, porque eles estavam desobedecendo à autoridade governamental.
Haverá esse tempo para nós, igreja? Haverá, eu acredito que sim, que haverá esse tempo sim. Do nosso quê? Do nosso posicionamento. Queridos, quando nós fazemos uma reflexão de como era, há 10 anos atrás, a gente falava assim, estava ruim, mas hoje a gente vê que estava bom. 5 anos, não, estava tão ruim, mas hoje a gente vê que estava bom. Hoje está ruim, mas como será que nós vamos fazer essa avaliação daqui 10 anos? Daqui uma década? Essa mensagem fica gravada. Se Deus me der mais 5 anos de vida e eu poder revê-la, eu vou poder meditar nisso. Olha como está a política hoje. Olha como está o Estado hoje. Olha como está. Queridos, pela Bíblia, só vai piorar. Só vai piorar porque Jesus Cristo tem que voltar. E nós estamos aqui aguardando esta volta gloriosa de Jesus Cristo. Quando esses governantes prestarão conta de tudo que eles estão fazendo. Eu me sujeito, obedeço, respeito as autoridades, porque foram estabelecidas por Deus, levantadas por Deus, colocadas lá por Deus. Só Deus pode tirar de lá. Mesmo não concordando, a gente se submete. Mas é interessante que Paulo ele dá mais uma estreitada para nós, que no versículo 3, mais adiante, né? Vamos lendo aqui, ó, o 3. Quando nós oramos por eles, eles falam assim, olha, isso é bom, agradável perante Deus, nosso Senhor, 1 Timóteo, esqueci, né? 1 Timóteo 2. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam o quê? Sejam o quê, gente? Salvos. E cheguem ao conhecimento da verdade. Então, a nossa oração é para que eles encontrem esta verdade que liberta e que salva e que muda a dispensação do coração deles, de malignos a bondosos, de fazer o mal com crueldade em olhar o que o povo está precisando. Nós precisamos orar para que eles encontrem a verdade, arrependam-se e encontrem a salvação. Que maravilha que nós fizemos ainda há pouco. Nós estávamos louvando. E se eles conhecessem essa liberdade de adorar a Deus, de louvar a Deus, de ter Jesus Cristo como Senhor, certamente eles agiriam diferente. Mas a busca deles é por poder, né? Eles querem poder. No versículo 5, ele fala assim, olha, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Não minto. Não mente mesmo. Ele cumpriu o que ele entendeu ser o chamado de Deus para a vida dele. Pregar o evangelho. Mesmo que por essa causa ele fosse morto, como ele foi. No 8, fica mais estreito para nós. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Então, nós não podemos chegar e orar de qualquer jeito, se o nosso coração não está na causa da qual nós estamos dizendo que o nosso coração está. A ira é pecado. A indignação, ela é pecado. Se isso trouxe a você ira e indignação, a primeira oração é, Senhor, me perdoa, me limpa, me lava pelo teu sangue. Transforma a minha forma de pensar a respeito dessa situação.
Esses governantes, eles necessitam conhecer ao Senhor, caírem de joelho diante de um Deus soberano, justo, santo. Ele governa sim. O nosso Deus governa de forma soberana, santa e justa. Por isso nós confiamos nele. Por isso obedecemos às autoridades e respeitamos, sabendo que o controle está nas mãos do nosso Deus. E que no tempo certo eles vão prestar conta de tudo que eles estão fazendo. Aí você consegue chegar e clamar ao Senhor para uma mudança nas leis, para que os governantes possam se render ao Senhor, para que aprovações de leis sejam vetadas pelo Senhor. Aí nós conseguimos fazer uma oração diante de Deus. Ela não pode ser feita com ira e nem discussões, mas elas precisam ser feitas em amor. E esse amor é derramado em nós pelo Espírito Santo. Não conseguimos por nós mesmos. Não é natural para nós. Clamamos a Deus pelo Espírito Santo, para que nós possamos chegar diante de Deus e derramar em súplicas, em orações. Queridos, se nós temos uma convicção, mas não derramamos amor sobre ela, ela vira uma arma de vingança, de matança. Por isso as coisas estão assim. Convicções sem amor, sem zelo, sem respeito por Deus, sem temor a Deus, sem honrar a Deus, mas levantando um contra o outro para defender a sua convicção. Não é isso que está escrito aqui na palavra de Deus, não é esse o propósito de Deus. Não foi assim que Deus planejou a forma de governar. Não foi assim. No versículo 1, Paulo fala conosco assim, olha, agora é Romanos 13. Todos devem sujeitar as autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem, ele repete, foram por ele estabelecidas. Todas as vezes que há uma repetição no versículo, é para ficar bem claro para nós. É para que não haja nenhuma dúvida, nenhuma falta de entendimento e nenhuma confusão. Ele repete, ele fala, olha, foi Deus que levantou. E ele vem no versículo 2 e ele fala, olha, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Essa condenação não é uma condenação divina, mas é uma condenação de um julgamento pela própria autoridade. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, se você não obedece, se você não se sujeita, se você trata com falta de respeito, se você não obedece o que está sendo estabelecido para você, você será condenado, preso. Paulo, no versículo 3, ele fala assim, olha, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem. Queridos, Deus levantou as autoridades governamentais para paralisar o mal, para conter o mal e prevalecer o bem. O governo, por mais maligno que ele seja, é isso que ele tem que fazer. Ele tem que paralisar o mal. E o bem tem que reinar. Paulo fala assim, olha, se você é um cidadão de bem, se você obedece, se você respeita, se você paga os seus tributos, se você paga o seu imposto, por que você está com medo da autoridade? Você não precisa ter medo. Você está fazendo o que é certo, você está obedecendo, não tema. Agora, se você não faz, aí sim você deve temer. Porque Deus levantou as autoridades para zelar pelo povo, cuidar do povo. E aí, se o mal está aí, essa pessoa que está fazendo a maldade, ela será julgada e ela pode ser condenada à morte. É claro, nós sabemos que Charles Kirk foi morto. Mas eu não consigo acreditar que enquanto este homem estava ali, falando do Evangelho,
levando a verdade, defendendo as suas convicções em amor. Eu não acredito que naquele momento do tiro, Deus estava de costas viradas para ele. Eu não consigo acreditar nisso. O que eu creio, verdadeiramente, é que nessa hora, a alma dele foi de encontro ao nosso Senhor. O que eu creio é que essa família que está em luto, o que vem sobre a vida delas, é um consolo inimaginável por nós. Não conseguimos imaginar o consolo que Deus está derramando sobre essa família. Mas não consigo nos imaginar, não é porque nós não estamos sentindo a dor, é porque nós não passamos por essa dor. Nós não passamos por essa dor de perder um ente querido porque ele estava sendo perseguido. E é claro que ele já tinha sido ameaçado. Como os apóstolos, ele disse, não vou me calar. Não vou me calar, vou obedecer, vou continuar pregando. Mas haveria ali uma consequência. Essa pessoa que atirou, queridos, ela vai ser, nós esperamos, né? Ela vai ter uma sentença, ela vai ser condenada. Se tiver num lugar de pena de morte, ela vai ser morta. Mas se ele não converter a Jesus Cristo, que é a verdade, se ele não tiver esse discernimento da verdade, vai vir sobre ele uma condenação eterna, que é o inferno. Charles Kirk está no céu, mas esse homem que tirou a vida dele, se ele não se render a essa graça maravilhosa de confessar Jesus Cristo como Senhor da vida dele e ser salvo, existe uma condenação para ele, eterna, que é o inferno. Então a nossa oração é, Senhor, converta este homem. Leva ele ao arrependimento. Leva ele ao arrependimento de ter tirado uma vida. Leva ele, Senhor Deus, a arrepender do que fez. Porque esse que nos escreve esta carta, apóstolo Paulo, ele matou muitos cristãos. Cristãos que não fecharam a boca, mas proclamaram o evangelho. Paulo entrava nas casas, tirava homens, crianças, mulheres de lá, e as matavam, porque eles eram cristãos. Houve um tempo em que Deus olhou para Paulo, e Jesus Cristo apareceu para ele e falou, por que você me persegue? Caído, arrependido, mas levantou um novo homem, aquele que reconheceu o seu erro, e arrependeu de tudo o que fez, e proclamou este evangelho, de uma forma grande, que hoje nós podemos chegar e falar, sou salvo pela graça, porque eu conheço Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Deus pode alcançar muitas pessoas, que hoje nós temos dificuldade mesmo, de entender como pessoas assim, governam. Nós temos essa dificuldade, mas isso não pode atrapalhar a nossa fé. Isso não pode atrapalhar a nossa oração. Isso não pode atrapalhar a nossa conduta. Como cidadão, nós temos que ser, como cidadãos cristãos, nós devemos ser um espelho para uma sociedade caída. Esse espelho é um espelho de retidão. Nós somos retos diante de Deus. Nós pagamos imposto, pagamos tributo, mas nós também respeitamos a posição, a autoridade. Obedecemos. Nós temos que ser este exemplo. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, há um povo que passa por tudo isso, mas é um povo que continua rendendo graças ao Deus deles.
Existe um povo onde a fé deles não é abalada, onde o amor deles não é abalado, onde a perseverança até a volta do nosso Senhor Jesus não é abalada. Esse povo conhece um Deus soberano, majestoso, glorioso. Queridos, se a gente estiver num lugar, numa casa, ou alguém chegar para conversar com você, e naquele lugar ali a conversa está sendo feita de uma forma desrespeitosa às nossas autoridades governamentais, nós temos que nos levantar como cristãos, exercer ali o nosso amor em Cristo e falar: isso não procede da palavra de Deus. Eu, como cristão, eu me posiciono em oração, não em briga e contenda, não em ira e discussões. Mas eu me levanto para dizer que nosso Deus, Ele é poderoso para converter cada alma que hoje nós falamos que parece que nem tem jeito. Olhamos para tantas coisas que estão acontecendo, que nós temos uma tendência a dizer, mas parece que não vai. Nós estamos diante de Deus, o Todo-Poderoso. Criou todas as coisas para o seu bem. Ele governa. Isaías 45, primeiro versículo, chega a dizer que Ciro, governante, estava a trabalho do Senhor para fazer com que o povo judeu que estava na Babilônia voltasse para Jerusalém. Ele estava dizendo que as autoridades, elas se sujeitam à ordem que vem de Deus, à ordem que vem de cima, para trabalhar a favor do povo. Foi isso que Deus fez. No versículo 4, ele diz assim, olha, pois essa autoridade, ela é serva de Deus, para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Então, se nós estamos fazendo aquilo que é contrário às leis, essa espada virá sobre nós, como veio sobre os apóstolos. O primeiro apóstolo a morrer foi o apóstolo Tiago. Tiago, meio-irmão de Jesus, ele morreu a pedrada. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, morreu a espada. Ele foi o primeiro, morto à espada, para que os judeus temessem ao rei. E Paulo fala assim, olha, se você não faz o mal, não tenha medo, descanse. Agora, quando nós nos levantamos contra, vai ter uma consequência. E como você acha que Tiago passou pela espada? Passou ciente de que ele estava agindo conforme Deus queria que assim ele o fizesse. Nós, como igreja, não vamos nos calar. Nós vamos sempre nos posicionar. Se nós estamos observando que essas leis estão sendo contra as leis de Deus, vamos nos levantar. Vamos nos levantar em amor genuíno diante de Deus. Não faremos confusão, nem briga e nem desordem. Mas a forma como que nós nos levantamos é em paz, é em amor. Mas nós também temos que ter a ciência e a consciência de que estamos também dispostos a passar por condenação, que virá da parte dos governantes. Paulo continua, no versículo 4 mesmo, logo depois da espada, sem motivo, ele continua, olha, essa autoridade, ela é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Nós temos essa consciência que somos cristãos, e como cristãos nós devemos ser retos, íntegros.
testemunhando que confiamos em um Deus soberano, que levanta rei, governo, autoridade, mas também que abate. Deus fez tudo tão perfeito, tão perfeito. Fez o governo para o cidadão, os pais para os filhos, a igreja para os cristãos, os empregados sujeitos aos patrões e aos chefes, autoridades. Deus fez tudo com uma perfeição, para que pudéssemos nos sujeitar a ela. Mas cada vez que eu não me sujeito, eu vou ter uma consequência. E ele continua no versículo 5, ele diz, no versículo 6, ele diz assim: é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Pagamos o imposto, pagamos o tributo, para que esses homens sejam sustentados, para que eles tenham um salário. Se eu passo em um lugar onde eu preciso de uma autoridade ali, de um soldado, estar ali observando se vai ter bandido, se vai ter o mal, ele precisa de receber o salário dele para estar ali. E nós, cidadãos, pagamos o nosso imposto para que isso aconteça. Quando lemos as Escrituras, é uma coisa muito natural. Nos sujeitamos, obedecemos, respeitamos. Eles trabalham para que o bem possa crescer e prevalecer, e a maldade ser punida. Eles trabalham para a sociedade, mas em primeiro lugar eles trabalham para Deus, são servas de Deus, e por isso eles precisam de ter o seu salário. E nós pagamos para que eles recebam o salário deles. Tudo funcionando de forma harmoniosa. Pelo menos é assim que deveria ser. Foi assim que Deus planejou. Amém? Como aplicação para a nossa vida, fica obedecer às autoridades, ser submissos a elas. Uma submissão total e respeitosa. Orar por elas. Para aqueles que nós sabemos que governam de forma cruel, maligna, violenta, desonesta, má, possa conhecer a verdade. Amém? Eu quero ler para vocês um trecho do julgamento de Paulo, de um livro que eu estou lendo. Eu acho que ele é bem proposital para a semana que vivemos. Está escrito assim, olha: com toda competência e sabedoria, o promotor apresenta sua causa ao chamar as testemunhas de acusação à tribuna. Ele apresenta as provas para condenar o réu. Depois de desacreditar as declarações das testemunhas da defesa. Por meio de um habilidoso interrogatório, o promotor faz a alegação final e lança um provocante desafio ao júri, o de condenar o réu. O veredito final não traz surpresa. Culpado e condenado à pena de morte, a decapitação. Essa foi a pena sobre Paulo. Aquele que tinha defesa e que não tinha culpa alguma, a não ser o de não se calar para pregar o evangelho. Ao ler isso aqui, nós não devemos ficar indignados e irados, porque não foi esse o testemunho que Paulo deu. O testemunho de Paulo foi: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. O tempo todo, ele se sujeitou e foi submisso. Ele chegou para ser decapitado, culpado diante dos homens, mas servo do Deus Altíssimo. Ele se apresenta a Deus, certamente, dizendo: Senhor, eu fiz tudo que o Senhor me autorizou a fazer, me pediu para fazer, me ordenou a fazer. Pode ser culpado aos olhos das autoridades que desprezaram a defesa, mas aos olhos do Senhor não tem culpa alguma. O que o Senhor fala é: vinde a mim, filho, vinde a mim. O reino é seu.
Amém? Vamos ficar sobre os nossos pés e vamos orar?